Fala, fala galera! Opa, gente, esqueci de botar a vinheta. Vai com a vinheta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Priscilane na área para mais um vídeo aí da Unioeste. Eu sei que vocês estão em desespero porque não postei vídeo da Unioeste, mas é porque eu tô trabalhando tanto, gente, que não deu tempo mesmo. Então, olha só, vou tentar manter uma regularidade aí nos vídeos da Unioeste. Para isso, eu preciso que você, misericórdia, essa luz estourada dói os olhos, né? Primeiro, preciso que você me ajude, gente. Vai lá, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, divulga nos seus stories, ajuda a Priscilane aí a alcançar mais filhos. Vamos lá? Tem vídeo aqui no canal já ensinando sobre o SIC, falando sobre o SIC, explicando, né, as características desse gênero, o que deve ter, enfim. Essa fia é uma fia minha, uma fia maravilhosa. Deixa eu até apagar o nome dela, gente. Ela nem colocou o nome, Deus é mais. Ela já é top. E ela trouxe a seguinte proposta, tá? Então, olha só, é uma tirinha, né, do Armandinho, dizendo: é um quadrado de certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por todos os lados. Então ele tá, né, com esse trubisco na mão, né, com esse triângulo na mão, e aí ele olhou por baixo, ele viu que é um quadrado. Na lateral, ele viu que é um triângulo. E aí, quando ele olha por tudo, ele tem uma dimensão total aí do objeto. E aí o pai dele percebe, né, que ele tá confuso, que ele tá sem saber, né, o que falar. E o pai dele diz: Filho, antes de concluir, olhe por outros lados, né? Por outros lados. Então, vamos lá. Vocês sabem, né, que a UniOeste, ela traz o SIC, então o comentário interpretativo crítico, ele diz respeito a um gênero que você tem um texto base, você precisa trazer as informações desse texto base e a partir disso se posicionar em relação a esse texto base, criticando e argumentando. Então, é sempre nesse sentido. Você precisa criticar e defender o seu ponto de vista, tá? Você não pode extrapolar os limites do texto. Você precisa estar aí de acordo, né, com aquilo que o autor quis dizer. Então, nós temos algumas características básicas do SIC. Então, tem que trazer o título, tem que contextualizar, tem que trazer o nome, né, do autor, tem que trazer a data de publicação, local de publicação, título, né, se houver. Enfim, é importante fazer esse movimento, né, de interpretação, crítica e aí a defesa do posicionamento. Eu acho que eu vou colocar a tela toda, que essa luz estourada tá me dando as agonia. Oi. Então, olha lá. Ela colocou como título: Julgue mal e seja julgado também. No contexto atual, vivemos em uma sociedade ignorante, na qual a cultura da alienação é sinônimo de virtude e orgulho, ainda que à custa, né, às custas de uma visão limitada de mundo que anula uma percepção fundamentada e crítica. Diante disso, motivado por esses recentes acontecimentos, Alexandre Beck, por meio de seu Instagram pessoal em 2024, publica a sua tirinha, publicou a sua tirinha a respeito dessa temática de síndrome do julgamento prévio que propaga um olhar raso, infelizmente, na atualidade. Nesse âmbito, analiso tanto as mídias sociais quanto a padronização global como fator, né? Então, se é mais do que uma, é as mídias e a padronização, né? Mais do que uma, como fatores, fatos, tá certo, minha amiga? Como fatos que, de forma desprezível, corroboram com tal problemática da opinião incoerente na contemporaneidade. Então, olha só, o que a prof quer que você cuide, tá? Você já falou, né, os recentes acontecimentos, você falou, né, essa contemporaneidade, você falou da atualidade, então só cuida para você não ser muito repetitiva e acabar não trazendo o tempo todo, né, que isso é uma temática atual, que isso acontece hoje, que isso é um problema atual, tá? Gostei aí desse pequeno período, né, que você fez no início da introdução, justamente, né,
para apresentar, para contextualizar o tema. Você trouxe aí o autor, você trouxe o Instagram dele, você trouxe, né, a temática. Eu só quero, né, que você tenha o cuidado, porque você colocou assim, ó, ele publicou a sua tirinha a respeito dessa temática de síndrome do julgamento prévio. Não há esse nome na tirinha, né? Esse nome aqui é você que trouxe, então é você que está trazendo esse nome, não foi o autor. Então eu quero só que você tenha cuidado para você não extrapolar os limites do texto, justamente para que você não traga, né? A temática do Alexandre Beck foi essa. Não, ele abordou sobre a questão do julgamento prévio que pode ser entendido como uma síndrome, etc, etc, tá? Só para você não extrapolar aí os limites do texto, tá? Nesse sentido, nos primeiros quadrinhos, o autor retrata Armandinho em uma emboscada, ao falar com convicção que o objeto segurado por ele era um quadrado e, em seguida, ironicamente, com absoluta certeza, era um triângulo. E, por fim, já de forma risível, a pobre criança nem sabe mais o que aquilo era. Isso me remete à forma, né, como nós, na era das redes, erramos, por exemplo, com uma opinião mal fundamentada e compartilhada. Isso ocorre, pois, com o fácil acesso ao Facebook e ao antigo Twitter, rapidamente julgamos apenas parte de uma informação e curtimos postagens ignorantes, chulas e retrógradas em prol do orgulho de ter uma opinião, assim como fez Armandinho. Por consequência, limitamos-nos com uma visão de mundo deturpada e irreal ao interpretarmos mal um acontecimento na política ou economia. E como o sociólogo Karl Marx postulou, alienamo-nos em uma cultura de julgamentos prévios que em nada melhoram a sociedade, o que se esclarece com a confusão do menino na ilustração de Beck. Logo, reforço que, antes de julgar mal igual Armandinho, devemos antes, né, só cuida para não ser repetitiva, criticar a nossa alienação nas mídias e alicerçar as nossas percepções socioculturais. Na realidade, essa perspectiva aí do Armandinho diz respeito justamente, gente, a essa falsa sensação de domínio da verdade. Então, hoje isso acontece muito nas redes sociais. Pela perspectiva que nós olhamos, nós temos um posicionamento. Então, se eu olho a partir da visão do fulano, eu acredito. Se eu olho a partir do ciclano, eu acredito. Então, se eu olho de baixo, eu vejo um triângulo. Se eu olho de cima, eu vejo um quadrado. Se eu vejo de lateral, eu tenho uma perspectiva. Então, é essa crítica que o autor diz. Que várias situações, né, elas podem ter várias versões a partir do ponto de vista de cada um, que não existe uma verdade absoluta. Por exemplo, ele fala, antes de concluir, olhe por outros lados. Você não pode já ter dar um veredito sem antes ter essa certeza. Gostei muito, tá, do seu texto, quando você traz aí, né, o seu posicionamento, você conseguiu aí trazer essa interpretação, né, do texto base, você conseguiu aí fazer essa retomada do texto base, a prof gostou muito da forma como você fez. Gostei também que você trouxe aí o Karl Marx na redação, você conseguiu fazer de uma maneira muito efetiva, gostei muito, tá? Parabéns. Você se colocou no texto, você tá conseguindo, né, cumprir aí as características básicas do gênero. Ok. Deixa eu colocar aqui a tela. Ainda, no último quadro, Alexandre retrata a criança perdida e reflexiva, assim como nós, ao percebermos nossa alienação por notar a própria contradição anterior, pois o objeto, na verdade, era uma pirâmide. Então, seu pai sabiamente explica: filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Ou seja, críticas sem conhecimento é um erro. Esse, de forma triste, comum odiarnamente. Na realidade, né, ele não era uma pirâmide, ele era um losango, enfim, né, tem que ver essa perspectiva aí.
né? O que que era, né? O que que era aquele objeto? Ele era uma pirâmide? Mas então, com qual, o que que isso significa, né? O que que isso significa? E aí gostei que retomou aí a expressão do pai, retomou aquilo que o pai falava, gostei bastante. Gostei que você está trazendo, né, juízo de valor, gostei bastante. Cuida muito para você não ficar o tempo todo retomando aí, né, é atual, é recorrente, é odiernamente, é recentemente, tá? Sob essa ótica, com a globalização, padronizou-se o julgamento supérfluo em massa, via músicas, filmes e séries, repercutindo essa síndrome de achismos, que, como comprovou a filosofia da Escola de Frankfurt, coage os cidadãos pela indústria cultural a comprarem uma visão de mundo deturpada e grotesca. Isso é reformulado pelo prisma como uma metáfora para os fatos sociopolíticos diários, que nós, como Armandinho, não analisamos bem por priorizarmos o mau julgamento limitante, como acontece no poema Quem Sou Eu, de Luiz Gama, em que a sociedade, de forma vergonhosa, ignorante, preconceituosa, critica raça, religião e política, sem, como acontece na tira em que a pirâmide se confunde com o quadrado. Aqui nessa parte ficou muito embolada, filha. Muito embolada. Eu acho que você poderia simplesmente tirar, tá? Tira essa parte do poema. Por quê? Porque você já trouxe informação de outra área do conhecimento. Você já trouxe aqui a escola de Frankfurt. Então, veja bem, perceba só, olha só, você tem que retomar o texto base, você tem que interpretar, você tem que argumentar e você tem que trazer informação de outra área do conhecimento, né? Você tem que trazer aí estratégias argumentativas. É muita coisa para você trazer num parágrafo e ainda querer trazer duas alusões, tá? Duas estratégias argumentativas. Então, eu sugiro que você retire isso e pare de ficar descrevendo e retomando o tempo todo a charge. Você já fez isso no início do parágrafo. Então, aqui, ó, você poderia, ó, isso é referenciado pelo Prisma como uma metáfora para os fatos sociopolíticos diários. Não analisamos bem por priorizarmos o mau julgamento limitante. Então, fala o que isso comprova. Qual o fato que mostra várias perspectivas, né? Então, por exemplo, há vários problemas sociais atuais que antes de as pessoas chegarem a uma conclusão, elas precisam refletir sobre eles. Então, traga isso para a realidade. Mostre, por exemplo, que a maioria das pessoas elas estão condicionadas às suas próprias bolhas. Elas vivem uma vida apenas a partir da visão daquilo que elas têm, aquela visão limitada, condicionante. Isso faz com que elas não expandam o seu conhecimento e não aprofundem esse conhecimento. Faz com que elas fiquem presas aí a esse senso comum, digamos assim, tá? Então, não tem essa obrigatoriedade de o tempo todo ficar retomando aí o texto base. Você já fez isso aqui no parágrafo. E aí, quando você tenta fazê-lo novamente aqui, você acaba sendo repetitiva, você acaba não tendo essa clareza aí na redação. Portanto, finalizo que a tira do autor cumpriu com sua finalidade, em síntese, por me suscitar um olhar crítico a respeito dessa cultura de observações incoerentes. Assim sendo, reitero que as mídias e o padrão de consumo mundial catalisam tal infeliz problemática. Esclarece-me sarcasticamente que a verdadeira crítica é o julgamento de quem julga mal. Gostei desse final aqui, gostei bastante, tá? Então, o que você tem que cuidar aí com o teu SIC? Você precisa cuidar para ser clara, específica, direcionar aí a sua argumentação. Lembre-se que você precisa usar essa crítica feita pelo autor em defesa do seu posicionamento. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? O que você defende? Tudo bem? Para a galera que já me segue aqui, sabe que as notas são dadas apenas aos donos das redações. E se você quiser, né, ter a sua redação corrigida, ser aluno da Priscilane, clica aqui embaixo no link que tem todos os cursos disponíveis. Bora escrever redação? Bora, meu filho!